Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para comentar mais um assunto do momento que está tomando aí todas as páginas de economia. Vamos falar sobre o SVB, o Silicon Valley Bank, que foi para a lona nos Estados Unidos, um grande banco, tendo problemas de liquidez, tendo problemas de insolvência. Então, se você quer saber como ocorre a quebra de um banco desses, se isso representa um risco de uma crise sistêmica e se isso pode afetar o Brasil, os nossos investimentos aqui, você fique ligado, então acompanhe este vídeo que virá a seguir. E já se inscreva no canal também, por que não? Me dê essa força. Bom pessoal, então para que a gente tenha um real entendimento dessa situação, não tem muito como a gente fugir de alguns temas aqui que vão precisar entrar na nossa composição do vídeo. A gente precisa de um pouco de contexto e a gente vai precisar de um pouco do entendimento de como funcionam os bancos também, para entender o passo a passo de como ocorreu essa quebra aí no fim das contas, né? Basta saber que estamos passando já por uns bons anos de afrouxamento monetário, de políticas de bancos centrais mundo afora, injetando liquidez nos mercados e com isso derrubando as taxas de juros. Isso, vamos guardar essa informação porque ela vai ser importante e vai ser um dos gatilhos para o problema. Para quem estuda a Escola Austríaca de Economia já tem uma consciência muito clara sobre isso, mas para quem ainda não sabe, isso acaba gerando uma distorção enorme no sistema de preços e que, portanto, também altera a percepção de risco de todos os investidores, tomadores de decisão na economia, e alterando o sistema de preços, altera também toda a percepção do que seria uma alocação de recursos eficiente, fazendo com que as pessoas, famílias e empresas tomem mais crédito, aproveitando-se dos juros baixos, se alavanquem mais e se exponham a mais risco. Tudo isso em busca de alguma rentabilidade, já que os juros base da economia está baixo, então qualquer tipo de investimento acaba parecendo mais atraente. Quando tudo está rendendo 0,5%, 0%, qualquer coisa que renda 1,5%, 2% fica mais vistosa aos olhos de todos, mas não quer dizer que seja necessariamente uma coisa muito boa de se investir, certo? Então esse é o contexto passado em linhas gerais para a gente não transformar isso numa aula de ciclos econômicos e nem nada do tipo. Agora falando sobre os bancos de um modo geral, como é que funcionam os bancos? O banco ele capta o dinheiro lá dos clientes, que vêm fazer os seus depósitos, vem pedir para o banco ter a custódia, guardar aquele dinheiro para a gente. Mas o banco ele não quer deixar o dinheiro ali parado, como se ele fosse uma grande gaveta, que simplesmente fica guardando dinheiro, porque deixar o dinheiro parado não gera nenhum retorno. Então como é que o banco rentabiliza esse dinheiro que ele capta dos seus clientes que fazem os depósitos? Eles emprestam para outros clientes através daquele modelo de reserva fracionária, que não necessariamente é a coisa mais ideal aí do mundo, mas é o que temos, então só vamos assumir esse ponto e seguir adiante. Então, além de emprestar para outros clientes e tudo mais, parte desse caixa ele aloca em ativos financeiros, como por exemplo os títulos da dívida do governo. O governo emite um título, pede dinheiro emprestado. O banco vai lá e compra o título. Só que o que acontece? Se por um lado, quando o cliente vem e deposita o dinheiro no banco, ele fica com o dinheiro para si, guardado no seu caixa, quando ele compra o título da dívida, ele tira o dinheiro do seu caixa. Uma dinâmica simples de entender, Se ele emprestou o dinheiro para o governo, então esse dinheiro agora está com o governo, não está mais com ele. É claro que ele pretende receber isso mais à frente, num determinado prazo, sendo remunerado por uma determinada taxa de juros. 0,5%, 1%, 1,5%, a depender do prazo, isso muda também, enfim, vai ter uma taxa de remuneração. Então o que é importante entender nisso é, quando o banco capta o recurso do cliente, o caixa do banco fica cheio. Mas o caixa parado não faz dinheiro, então ele faz empréstimos e aloca em títulos do governo e com isso ele esvazia seu caixa novamente. Mas nesse momento em que ele está com um caixa mais baixo, o que acontece se os clientes vierem ao banco tentar resgatar os seus depósitos? O banco, a princípio, não teria o dinheiro, mas ele conseguiria esse dinheiro de uma forma muito simples. Como ele tem esses ativos da dívida do governo, seria simplesmente o caso dele revender esses títulos, ou seja, encontrar alguém que esteja disposto a comprá-los e transformá-lo em dinheiro novamente. E aí ele conseguiria atender a demanda dos seus clientes que estão pedindo para sacar o dinheiro. Então, a princípio, ainda é um ativo bastante líquido, que ele consegue converter em dinheiro rapidamente para atender os seus depósitos. Mas tem um problema. Isso só funciona dessa forma caso a taxa de juros permaneça estável ao longo do tempo. Por que isso? Bom, aí é uma aula de finanças que a gente não vai entrar na conta aqui para não complicar muito, mas também não seria tão difícil. Um dia a gente pode fazer essa conta juntos aqui, a gente aprende a calcular. Quando você compra o título, ele tem um valor. Quando os juros aumentam, o valor presente dos títulos da dívida cai. Quando os juros baixam, o valor presente dos títulos da dívida sobem. Como o mundo inteiro praticamente, com os Estados Unidos não é diferente, está vivendo a inflação, o resultado de toda essa injeção de liquidez, toda essa emissão de dívida e moeda que está sendo feita aí mundo afora, os Estados Unidos está convivendo com a inflação. Ao conviver com a inflação, o Federal Reserve resolveu aumentar a taxa de juros para contê-la. E ao fazer isso, lembre-se do que eu acabei de dizer agora, ele fez com que os títulos da dívida
perdessem valor. Então, esse banco ou qualquer outro negócio que tem uma boa parte de alocação dos seus recursos em títulos da dívida, viu o valor a mercado dos seus ativos despencar. Quanto mais subia os juros, menos aquilo valia. E aí agora vamos entender essa dinâmica ao longo do tempo, pessoal. Como eu falei, enquanto nenhum cliente resolver sacar o dinheiro do banco, simplesmente ele tem ativos deteriorados, mas que se forem mantidos até o final do prazo do vencimento lá dos títulos, vão ter a rentabilidade esperada que foi contratada, né, no dia lá da aquisição desse ativo. Ele vai pegar um ativo que ele comprou por X, vai conseguir revender por um valor mais ou menos próximo desse X, então ele consegue converter aquilo em dinheiro sem um grande prejuízo ou coisa parecida. Agora, a partir do momento que o valor de face desses títulos diminuiu, quer dizer que ele comprou por X lá atrás e agora que ele precisa se desfazer dos títulos, eles valem Y, mas Y é bem menor do que X. Então é como se você comprasse um carro por 100 mil reais e tivesse que vender na sequência por 20 mil reais porque você está precisando de dinheiro rápido para fazer alguma coisa lá, pagar alguma dívida que você tem. Então você toma um prejuízo enorme e aí isso vai gerando um efeito em cascata, porque os primeiros clientes começam a vir sacar, o próximo cliente já fica meio desconfiado, porque as pessoas começam a olhar e falar, ué, mas o banco está tendo prejuízo, ué, mas o banco está tendo que se desfazer dos seus títulos, então quer dizer que talvez o banco lá na frente não tenha dinheiro suficiente para pagar todo mundo, e se todo mundo resolver sacar vai acabar virando aquela dança das cadeiras, em que alguém vai ficar sem cadeira, eu é que não quero ficar sem cadeira. Começa então uma corrida bancária, para resgatar o seu dinheiro o mais rápido possível, para evitarem de ficar sem nada lá na frente. Só que isso vai retroalimentando o processo, porque daí o banco precisa se desfazer de mais títulos, eles vão tendo um prejuízo cada vez maior, e aí, enfim, ao final você já sabe, o banco quebra, ele fica ilíquido ou eventualmente insolvente. Isso acabou afetando o mercado bancário como um todo, porque lá nos Estados Unidos existe uma grande concorrência de bancos, tem muitos bancos regionais que às vezes têm uma situação análoga a esse banco que quebrou, e isso desperta um sinal de alerta em todo mundo, né? O pessoal fala, bom, se aquele banco quebrou, esse aqui que é parecido poderia quebrar também? Talvez sim. E aí as pessoas vão iniciando esse processo em outros bancos também, e essa corrida bancária poderia gerar uma crise sistêmica, né, generalizada, quebrando vários bancos ao mesmo tempo. Porque muitas pessoas foram tirando o dinheiro desses bancos menores, tentando buscar bancos maiores que eles acreditam que não quebrariam, né, num eventual caso como esse, enfim. Isso gera uma instabilidade, isso gera bastante ruído no mercado. Existe um risco disso gerar uma crise sistêmica? Assim, enquanto potência, enquanto possibilidade, sim, esse é um tipo de evento que poderia, né, em algum cenário, desencadear um problema maior. Todavia, vamos colocar as medidas que foram tomadas já em relação a isso para evitar um problema maior. Então, o Federal Reserve acabou elaborando um programa de recuperação para esses bancos. Ao invés de fazer o que já foi feito em outros momentos, como na crise de 2008, em que ele simplesmente recomprou as dívidas e monetizou as dívidas, injetou uma porção de dinheiro ali no mercado, dessa vez ele se comprometeu a emprestar para os bancos o valor necessário para que os bancos não quebrem, tomando como colateral, ou seja, tomando como garantia do empréstimo, esses próprios ativos da dívida. Só que você vai me dizer, bom, Apolo, mas esses ativos da dívida que ele pegou como garantia, eles estão desvalorizados, né? Então ele vai conseguir emprestar uma quantia baixa para os bancos, não vai ser o suficiente, não era antes, não vai ser agora também. Aí que tá, as condições do empréstimo foram um pouco mais favoráveis, né? Um pouco mais amigáveis. Então o Federal Reserve vai emprestar o dinheiro, tomando como garantia os títulos da dívida, mas assumindo os títulos da dívida com seu valor de emissão, seu valor original lá atrás. Então, sem levar em conta a desvalorização que esses ativos sofreram pela alta da taxa de juros. Isso é bom, pessoal? Encontramos então a solução? Daqui para frente vai ser tranquilo? Não. Isso continua sendo uma distorção de mercado, isso continua sendo a premiação de uma incompetência. O mercado só pode ficar saudável se aquilo que está doente for realmente expurgado. Entretanto, quando você faz mais esse tipo de intervenção, é claro que não vem de graça. Então, existe um risco moral associado, que é esse, de você passar uma sinalização completamente errada de que não é preciso ter eficiência, não é preciso ter gestão de risco, porque tem aqui um colchão protetor que vai segurá-los. E eventos como esse, historicamente, sempre vão gerando mais desigualdade. Os maiores bancos tendem a crescer nesses momentos, os pequenos ficarem ainda menores. É claro que o cidadão comum, como ele vê isso, né? Se o cidadão comum sofre um rombo nas suas contas, ele não tem um fundo garantidor que vem cobri-lo, vem dar empréstimos em condições de pai para filho, isso não acontece. Então isso obviamente é um privilégio, né? É uma proteção de uma casta especial de banqueiros que recebem privilégios às custas de quem está aqui do lado de fora. A gente acaba pagando com inflação, vendo o poder de compra da nossa moeda, dos nossos salários, das nossas pensões serem esvaziados, enfim. Isso não é bom para a economia como um todo, mas
momentaneamente é o que o Federal Reserve está fazendo para conter esse problema. Tende a funcionar? Bom, existe alguma hipótese de que sim, nesse momento contenha temporariamente esse problema, porque ao fazer isso, o Federal Reserve não só salva esse banco de não honrar os seus compromissos com seus clientes, mas também salva os demais, né? Lembra-se dessa corrida bancária que a gente colocou como questão aqui. O banco não consegue honrar as dívidas e quebra e os demais bancos são contagiados pelo modelo, né? Se ele faz isso, ele está passando uma sinalização de que não precisa entrar em desespero, a situação está contida. Vamos ver se isso acontece de fato nos próximos dias, mas sendo assim, dá uma estancada na corrida bancária, os bancos não precisam se desfazer de títulos assumindo prejuízos e, enfim, a situação vai se acomodando um pouco. Isso quer dizer então que o sistema financeiro está saudável, está tranquilo, passamos por mais um problema? Ainda não. O sistema financeiro está completamente adoecido e agora nós temos um desafio a mais. O Banco Central tem uma missão completamente inglória, não sei nem se possível, que ele próprio alimentou lá atrás, né? Todo mundo está endividado, alavancado, por quê? Porque os juros estavam 0,5 durante anos e anos e anos. Bom, aí fica mais fácil realmente de todo mundo tomar empréstimo, né? O problema do empréstimo é esse, um dia tem que pagar. Acho que as pessoas esquecem desse pequeno detalhe, né? Que ronda, né? Esse tipo de atividade financeira. Bom, enfim, pessoal, então é isso que aconteceu. A princípio a situação ainda não se desfacelou de uma vez, mas já é um risco, já é um sinal de que o sistema está esgotado e que, se não nesse problema, mas em qualquer próximo, a situação pode voltar rapidamente a se deteriorar. Esse banco, em uma semana parecia que estava tudo bem, na semana seguinte já estava completamente quebrado. Essas coisas acontecem realmente rápido. E no caso de virar uma quebradeira generalizada, de fato viraria uma crise global, porque aí várias empresas passam a ser afetadas lá no mercado americano, e aí o mercado brasileiro sofre, o mercado asiático sofre, o mercado europeu, aí vira, né? Vai para o mundo inteiro, não tem muito como fugir disso. Mas, a princípio, os bancos aqui no Brasil não responderam muito mal a isso por enquanto, até porque os bancos no Brasil têm uma dinâmica um pouco diferente, eles são mais resilientes a esse tipo de acontecimento, mas o sinal de alerta está sempre ligado, né? Vamos ver se essa medida vai ser eficiente o suficiente para realmente conter todos os danos. Tá certo, pessoal? Então, caso vocês queiram ver mais sobre esse mesmo tema, como eu já falei para vocês, eu tenho aí no meu outro canal uma análise um pouco mais cultural desse fenômeno. Caso você queira receber mais vídeos como esse, você pode se inscrever nesse canal aqui também e avaliar este vídeo, que você me ajuda bastante. Eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima.